E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou falar um pouco aqui sobre um conto desse maravilhoso livro aqui, Primeiras Histórias de Guimarães Rosa. Esse livro aqui foi publicado em 1962 e conta com 21 contos. Bem, o conto que eu vou falar hoje é sobre o último conto que eu li. Estou terminando o livro, faltam só 2 contos. Substância. Substância é um livro, é um conto que fala sobre uma história de amor entre um dono de uma fazenda e uma empregada dessa fazenda. Certo dia, uma moça chamada Maria Zita, ela, ela é contratada nessa fazenda. Ela tinha um emprego que era quebrar polvilho na pedra, né? Que era uma técnica tradicional da produção de polvilho. E Maresita ficava lá no sol quente quebrando polvilho na pedra. O seu Sionésio, ele é o fazendeiro que contrata a Mariesita. E ela tem esse trabalho, né, como eu já falei, de quebrar o polvilho na pedra no sol quente. Sionésio, ele é um fazendeiro muito ocupado, ele não consegue parar para contemplar as coisas, né? Ele de vez em quando contempla a sua fazenda, que talvez dê algum orgulho para ele, mas ele está sempre inquieto, ele nunca para, ele está sempre trabalhando. E no momento em que ele conhece a Marisita, num dia de sol quente, ele vê ela quebrando polvilho, sorrindo para ele e aparentando estar muito contente com aquele emprego insalubre, né? Esse contrassenso que ele avista na jovem garota e aí deixa ele meio atônito, e ele percebe depois que ele está apaixonado por ela. E aí acontece o que a gente está acostumado, né, nas histórias de amor, né? Ele fica inquieto, ele não consegue se concentrar, não consegue até dormir, e ele fica com medo de alguém conhecer Mariesita e tomá-la para si, né? Porque ela até então não era casada com ninguém, não tinha nenhum namorado, nenhum companheiro. E o narrador vai explicar que isso acontece porque Mariesita tinha um histórico familiar bem preocupante, né? O pai dela tinha lepra, os 2 irmãos dela eram criminosos e a mãe era meio louca. Então, as pessoas não gostavam de se envolver muito com ela porque tinham medo, né, dela ter algum de desenvolver, né, lepra, ou ter alguma inclinação para loucura igual a mãe tinha. Então, a maioria das pessoas prefere não se envolver com ela. Isso até deixa um pouco o Sionésio, o fazendeiro, mais aliviado, porque como ele tem medo de perder ela, ele sabe do passado dela, e isso alivia ele, porque ninguém vai se intrometer no caminho dele. Mas em relação a isso, ele ao mesmo tempo que ao mesmo tempo que ele está apaixonado por ela, né? Ele acaba pensando um pouco sobre se casar com ela já. Mas ele não tem coragem de ir lá com ela conversar. Ele não tem coragem de pedir informação para ninguém sobre Mariesita. Ele sente vergonha de perguntar e sente medo também de receber um não. E fica nesse. O conto trata bastante dessa questão, dessa agonia, né? Do amor, dessas hesitações, do medo de receber não. E assim, uma coisa que eu percebi, que eu achei interessante nesse conto, é a presença da cor branca. O nome do conto é Substância, né? E a gente pode interpretar essa questão da substância como, não sei, talvez o amor pode ser a substância do polvilho. O polvilho está presente muito nessa obra, né? Como era o trabalho da Mariesita, o polvilho deixava tudo branco, né? Deixava a Mariesita toda branca. E talvez essa cor branca tenha chamado também a atenção desse fazendeiro. Mas enfim, a cor branca ela está muito presente nessa história, né? Nesse conto. Eu acho que talvez o Guimarães Rosa escolheu a cor branca, né? Porque é uma cor que identifica um pouco a paz, toda aquela coisa, a pureza. E Mariesita, ela é uma personagem pura. Ela não é uma personagem
com mais intenções. Então acho que por isso que Guimarães Rosa quis colocar bastante a cor branca nessa história dele. Mas enfim, e depois que esse fazendeiro conheceu Mariesita, ele fica totalmente agoniado, não consegue dormir, e o conto ele se encaminha para o fim com o fazendeiro Sionésio indo até Mariesita num dia quente, indo pedi-la em casamento, né? E então ele começa a se questionar, quando eles estão frente a frente, ele começa a pensar sobre os problemas que poderiam haver, né, se ele pedisse ela em casamento, se ela de fato poderia enlouquecer que nem a mãe dela, se ela teria lepra. Ele começa a pensar nos obstáculos que poderiam ter para que ele possa fugir, né, dessa responsabilidade do casamento. Então ele fica hesitante quando eles estão frente a frente em pedi-la em casamento, porque ele quer acabar logo com aquilo, ele já quer resolver logo e não aguenta mais as angústias do amor. Então, de repente, apesar dele ver todos esses problemas que poderiam ter acontecido se ele pedisse sim para Mariesita, ele de repente ele tem uma resolução que sim, ele vai pedi-la em casamento, e ele vai fazer isso naquele momento, e ele pede ela em casamento e ela aceita, e o conto termina assim. Ela aceita o pedido de casamento dele e os dois terminam olhando para a paisagem, para aquele grande sertão lá que o Guimarães tanto escreve. E ele diz aqui, depois que ela deu sim, ele fala: acontecia o não fato, o não tempo, silêncio em sua imaginação. Então ele quer dizer assim, quando a Mariesita disse sim, o tempo e a realidade se congelaram, meio que como se aquilo tudo fosse um sonho, né? Como se tudo fosse uma imaginação. Mas enfim, substância, conto aqui desse livro, publicado em 1962 pelo grande escritor João Guimarães Rosa, escritor mineiro. É um conto que fala sobre a questão do amor, das dores de estar apaixonado, fala também sobre a aceitação, né, do sentimento de estar apaixonado, porque o fazendeiro Sionésio ele acaba questionando a própria razão, até que ponto ele não estava louco, né? Até que ponto aquele sentimento dele era válido, né? Então esse processo dele aceitar o amor, né? Ele aceitar a situação de que ele está apaixonado e tomar uma atitude em relação a isso. Também fala sobre essa hesitação, né? Dessa hesitação de tomar uma direção, de tomar uma ação concreta para que o amor possa ser concretizado. E de fato foi. Mariesita aceitou o casamento. A gente não sabe como vai ser depois esse relacionamento entre os dois, mas o conto ele termina de uma maneira feliz, fechando a história com esse congelamento do tempo e do espaço pela imensa alegria dos dois estarem apaixonados e desse casamento ter sido confirmado, né? Então é isso, pessoal. Substância do grande escritor Guimarães Rosa, no livro Primeiras Histórias, resenhado aqui neste canal. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like, e eu estarei colocando mais vídeos sobre resenhas literárias e sobre alguns desses contos aqui deste livro grandioso do grande escritor Guimarães Rosa. Então é isso, pessoal. Valeu!